Tá vendo? Problema técnico, né? Aí, não, mas agora tá mais do que tudo, resolvido. Nem tudo a filosofia pode resolver, você tá vendo? Você Tá precisa da vendo? técnica heideggeriana para poder mexer nas coisas. Nem Meu tudo irmão, Freud explica, né, meu nem amigo? tudo, nem tudo, nem tudo. Não, Alexandre, calma que você não entrou ainda, velho. Eu vou É? fazer aqui a entrada triunfal. Ah, Você tem que ser legal. tão bem-vindo quanto eu fui no seu programa há quase 12 anos. Então, você começou o programa mais ou menos assim, ó. O que uma vontade quer é afirmar a sua diferença. Ah, show de bola. Filósofo alemão. Grande Deleuze. Tá vendo? Começou com Deleuze. Não, e não é só isso. Calma que a gente tem que fazer a introdução do programa também. Como assim um programa que não tem música de introdução? Vamos lá. Claro. Ah, isso é clássico, né? É um clássico, né? Muito bom, muito bom. Bons tempos. Para você ser tão bem-vindo à nossa live quanto eu fui no seu programa há quase 12 anos. Maravilha, maravilha. Alexandre, meu amigo, bom, seja bem-vindo, não preciso nem falar que demais receber você aqui para a gente bater um papo. Hoje é um papo público, né? Saímos um pouco do DM, saímos um pouco do WhatsApp. Seja mais do que bem-vindo, o homem dos 1000 talentos, o homem das 7 artes. Como que você está? Como está essa quarentena, meu amigo Alexandre? Olha, eu tô descobrindo, né? Enfim, eu tenho uma paixão pelo silêncio, né? Apesar de ser bem agitado, de ter aquela coisa, mas eu gosto muito do silêncio. E você sabe que hoje em dia, nessa quarentena, você tem muitas teses, muitos doutorados muito bacanas de grandes pensadores, várias análises bem interessantes, porque a gente está tentando achar o prumo da humanidade, né? E essa pandemia aí veio mostrar o quanto nós somos frágeis, apesar de toda evolução, apesar de toda a técnica, apesar de tudo que nós construímos ao longo desses séculos, né, de história de humanidade, um vírus invisível que acompanha a humanidade há milhões de anos resolveu, entendeu? Entrar na festa e, de certa forma, estragar tudo, né? Porque parou tudo, né? Botou avião no chão, botou carros na garagem, botou produções, botou tudo, botou encontro entre pessoas. Você vê, uma coisa maluca, né? Bem, e aproveitando até essa deixa que você deu, já para a gente começar daquele jeito, que eu sei que você vai trazer reflexões muito importantes para a gente, colocou tudo no chão, mas colocou a mão do ser humano na consciência? Então, para a gente fazer essa análise do ser humano, a gente tem que buscar um pouco atrás na história, né? Porque se você pegar, por exemplo, no Egito Antigo, eles pegavam os escravos, nós vamos até o Egito, ver aquelas coisas maravilhosas, bem construídas, né? Napoleão Bonaparte chegou até lá, homens, né? 10 mil anos de história olham para vocês. Aí você olha, aquilo foi construído por escravos. Então você imagina, para a gente que é uma beleza chegar lá, no século XXI, e olhar aquela maravilha, para quem construiu, foi uma coisa terrível, uma escravidão. Então quer dizer que a humanidade tinha nessa civilização. Aí você vai nos gregos, tinha uma escravidão também brutal, apesar de ser uma civilização adorável, maravilhosa, inventou as Olimpíadas, a filosofia, a democracia, né, os jogos, enfim, a arquitetura, né, você vai para a Europa, a arquitetura greco-romana, tá tudo lá. Aí você vai para os romanos, pô, metade do planeta estava sob o jugo dos romanos, entendeu? Então quem estava sob o jugo dos romanos, aquela civilização também maravilhosa, chafariz, fontes, e tinha também uma coisa furiosa também entre eles, né? E aí você vai subindo séculos, né? Os cristãos que foram perseguidos, jogados na arena do Coliseu, e com Tito, quando cria o Coliseu nos anos 80, e aí você chega na Renascença, no século XVI, você passa toda a Idade Média, né? O homem submetido a reis, a príncipes, ao capricho, ao arbítrio, né? Vamos fazer a guerra, vamos fazer a paz.
E aí você tem a Revolução Burguesa, né, onde o homem começa a tirar as mangas de fora, fala, não, nós queremos autonomia. Aí você tem a Revolução Francesa. Revolução Francesa, pô, liberdade, igualdade e fraternidade acabou com as cabeças em praça pública. Danton, Robespierre perdeu as perucas, entendeu? Quem inventou, o cara que inventou a guilhotina perdeu a cabeça também. Foi na praça pública. Aí você tem Napoleão, Império Napoleônico. Então a humanidade, aí o século XX, né? Teve 2 guerras mundiais. Você tem noção disso? 2 guerras mundiais. Só na Segunda Guerra Mundial, em torno de 50 milhões de pessoas foram sacrificadas. Você imagina os jovens que não conheceram uma namorada, não deram um beijo. Você está entendendo? Já foram direto para o fronte. Quer dizer, uma coisa absurda. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente tem que fazer uma inversão quando fala no ser humano. E eu pensei bastante nisso hoje, até para a nossa entrevista, que é o seguinte: o que nós temos que nos perguntar, isso cabe para cada pessoa em particular, é o seguinte: o que existe de humano no ser? Nós temos que inverter a pergunta. E aqui eu faço do Heidegger, a linguagem é morada do ser. O que existe de humano no ser? É essa humanidade que está aí? Né? Porque quando eu pego todos essa história, né? essa passagem que eu fiz agora, a violência está na base da construção dessas civilizações. Então, tem uma agressividade, aquilo que o Freud já havia notado, você tem a libido, a sexualidade, e você tem essa agressividade que é inata no ser humano. Por exemplo, se você pegar na natureza, não existe moral, não existe ética na natureza. É um comendo o outro. O predador, o mais forte, o mais astuto, o mais ágil, é um jantando o outro por sobrevivência. Então é violência pura, 24 horas por dia. Então nós somos a única espécie que poderia dar um jeito em tudo isso. Mas tem alguma coisinha errada com essa espécie, que eu chamo de conhecimento, que ela precisa se perguntar: o que existe de humano em mim? O que existe de humano em mim? A relação que eu tenho com a minha família, a relação que eu tenho com meus amigos, a relação que eu tenho na rua, a relação que eu tenho com as outras pessoas. Então, o que existe de humano em mim para fazer a diferença nessa sociedade? Eu acho que essa pandemia trouxe um pouco dessa reflexão. O quanto nós somos frágeis como humanos, né? Porque até hoje, olha que assustador, 80 mil pessoas perderam suas vidas. 80 mil pessoas. E muito mais pessoas vão perder suas vidas. Então é um negócio assustador, né? Sem dúvida. Eu até me antecipei aqui, porque você já fez uma introdução já repleta de conhecimento para a gente, mas antes da gente entrar para valer, Alexandre, no tema da nossa live, bom, primeiro que para quem não entendeu nada no que eu fiz no início, é que é o seguinte: em 2008, participei do programa que o Alexandrelli tinha na Just TV, que chamava Loucuras de Alexandrelli. Por que será Loucuras, né? E aí ele abriu exatamente recitando essa frase de Deleuze, e aí eu coloquei aqui a abertura do programa também para homenageá-lo. Então, eu fiz essa brincadeira. O programa está no YouTube até, sempre que eu vejo eu dou muita risada. Quem quiser procurar lá é Pubs08 no Loucuras de Alexandrelli. E assim, antes de até de a gente emergir no tema da live, eu queria que você se apresentasse também para as pessoas aí, falasse um pouco sobre você, a sua carreira, os trabalhos que já realizou, os projetos que está tocando, enfim, daqui a pouco a gente emerge novamente sobre a humanidade após a pandemia. Então, Guifer, eu trabalho publicidade há 30 anos, né? Fiz várias campanhas publicitárias na frente e atrás das câmeras, né? Tenho um contrato com o SBT, fiz novela no SBT, fiz o seriado da HBO, né? E é muito legal porque essa campanha, por exemplo, que eu fiz com 18 anos da Ali, que é um marco, é um clássico, né? Nós ganhamos o ouro, né, no New York Festival, né? Concorrendo com 48 países. Então tem toda uma trajetória aí que deu uma bagagem bem interessante, né? E quando eu criei o Loucuras, né? O Loucuras de Alexandre 2007 foi homenagem na obra do Erasmo de Roterdã, da Renascença do século XVI, Elogio da Loucura, né? Que é uma obra deliciosa, bem-humorada. Então eu queria entrevistar pessoas e levar o deboche, levar a ironia, levar a brincadeira, pegar no pé também, né?
acho que é porque como a gente não tinha ali publicidade A envolvida. provocação, né, Alexandre? Exatamente, como a gente não tinha investimento feito, a gente não precisava entrar dentro daquele molde quadradinho, de comando, olha, se cerceia o que você fala. Não, vamos criar escola aqui. E criamos, né? Tanto é que a gente foi um dos pioneiros em 2007. Esses youtubers apareceram 10 anos depois, entendeu? Então foi muito legal. A MTV roubou coisa nossas, roubou no bom sentido, né? Coisa que a gente fazia no programa ao vivo. E o chat bombava, né? Explodia. Tinha 300, 400 pessoas perguntando. É um negócio maluco. Tanto que um excerto, né? Uma pequena passagem com o Padre Quevedo, até hoje, de 10 minutinhos, falando sobre o Espiritismo, né? Deu quase... Putz, até agora deu 500 mil acessos. Aí tem milhares e milhares de comentários, né? Cobras e lagartos, né? Pessoal xingando todo mundo, entendeu? Porque o programa, essa obra do Erasmo Roterdã, ela funciona com o espírito da tolerância. Tá faltando o espírito da tolerância. Tá tudo muito polarizado, né? Bolsonarista de um lado, lulista de outro. As pessoas não se entendem, brigam na família por causa de política, não sabe colocar suas ideias, não sabe debater as suas ideias. Então fica uma coisa assim horrorosa, entendeu? Que as pessoas se separam, entendeu? Então não conseguem, dialogar. É uma autocompreensão, é uma inter-relação de troca de experiências, vivências, informações e análises, entendeu? Ela não é uma competição para ver quem vence o outro. Ela é uma adequação, de repente, que a ideia que uma pessoa tem sobre um determinado assunto acaba sendo melhor do que aquela ideia que eu tenho, entendeu? E pode esclarecer um ponto a mais que eu não tenho. As pessoas perderam a capacidade de ouvir ou essa capacidade nunca foi inerente ao ser humano? Não, é assim, como o que acontece, tem que dar colocar assim, uma aulinha aqui sociológica, que é o seguinte, a televisão surge no Brasil na década de 50, 54, por exemplo, no Jockey Club. Então, a gente queimou a etapa da literatura, das letras, da leitura, da biblioteca, e foi direto para o plano da televisão. Então, a gente saiu da cultura das letras, que a Europa tinha milhares de anos, né? E a gente foi direto para a cultura da imagem. Então a gente ficou muito circunscrito a essa coisa da imagem, né? Então faltou você ler as obras, estudar as obras, para você poder ter esse diálogo, entendeu? Então você ficou numa coisa muito narcísica, muito vaidosa, né? A pessoa fica como um biombo centrado em si mesma, entendeu? Então isso impede que essa pessoa dialogue com o outro, escute o outro, aprenda com o outro, exerça essa alteridade, entendeu? Mas isso, de repente, não vem até antes mesmo, Alexandre, da própria televisão, dessas mídias de massa, como você falou agora há pouco, esse contexto histórico das guerras e tal. Ontem eu li uma frase, que é uma frase muito simples, mas que ela é muito profunda, que estava escrito o seguinte: tanta guerra para nada. Essa era a frase. E é uma frase realmente que é até o que você trouxe. As pessoas, historicamente, elas brigam, elas se digladiam o tempo todo. Você comentou dos animais. Os animais, eles são naturalmente violentos entre si por uma questão de instinto. O ser humano é a única raça que mata sem ser por instinto. Mata simplesmente pelo ódio. Não é isso? Não, e é interessante exatamente isso que você fala. Então, as raízes da intolerância está no ódio. Nós podemos pegar 2 exemplos concretos no século XX. O que aconteceu com a cúpula nazista? O Hitler se suicidou e mandou colocar fogo no corpo dele. O Mussolini foi pendurado sem perna em praça pública. Quer dizer, tanto poder, não é? A vida de milhões nas suas mãos para acabar desse jeito. Então, quer dizer, Berlim toda destruída, a Europa toda destruída, né? Uma guerra fratricida entre irmãos, uma destruição monstruosa. Inclusive, nesse exato momento, nós temos armamentos em massa para destruir o planeta 50 vezes. Então, quer dizer, isso é uma coisa insana. Então, o que a gente poderia fazer? Eu tenho uma saída, uma solução concreta para isso. Nós temos que trabalhar, e nenhum governante até hoje fez isso no Brasil. Nós precisamos trabalhar no ensino fundamental. Nós precisamos trabalhar dos 7 aos 13. Escola em tempo integral, professores requalificados, bons salários. Nós temos que trabalhar nisso
e essa criançada se apropriar do conhecimento, se apropriar das leituras, fazer eles terem paixão pelo conhecimento, para eles perceberem outras nuances, outras visões do mundo, para poder ter uma visão mais responsável em relação ao outro. Nós tivemos agora um evento fatídico nos Estados Unidos, que abriu mais uma vez as feridas, que foi a questão do negro, né? Que foi morto, né? Negócio absurdo. Eu não estou entrando no mérito, ele cometeu o crime lá, ele pegou os R$ 20, era nota falsificada. Ok, a polícia o pega, algema, leva para a delegacia e faz a averiguação. Mas ali não, a pessoa já estava algemada, né? George Floyd. E aí subiu em cima dele como se fosse um troféu, colocou, né, e ficou ali, como se fosse, pô, é meu troféu, eu sou o cara, pô, sufocando a pessoa até a morte. Então isso é um absurdo que aconteça no século XXI, e deu o que deu nas manifestações, que eu achei fantásticas, né? Então você vê o nível da irracionalidade, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com quem está no poder, com quem faz o uso da linguagem, porque esse tipo de linguagem inflamatória, intolerante, acaba alimentando maluquices na outra ponta na cabeça das pessoas. O cara vive na imaginação dele e acha que está falando para ele, entendeu? E o cara sai por aí fazendo loucuras. A gente está vendo isso na pandemia. Tem gente que não quer usar máscara. Teve um cidadão agora esses dias aí que deu uma carteirada no outro, né? Putz, meu, é ridículo, né? Não, ridículo, deu uma carteirada no outro. Você sabe com quem você está falando? Eu, como sou apreciador da filosofia, dizia para ele, mas quem é você? O que significa você? Eu não estou perguntando o que você faz, se você é desembargador, se você é advogado, se você é músico, se você é artista. Eu não estou perguntando quem é você? Quem é você? Me responde essa pergunta. Ninguém tem essa resposta. Aí colocaria ele um pouquinho no lugar dele, né? Eu sou um desembargador, cara, acorda pra vida, né? Você é um ser humano que está meio perdido no planeta, dando carteirada nos outros para se sentir alguma coisa que é ridícula. Quem é não precisa ficar dando essa carteirada, né? Concorda comigo? Tem cargo, mas não tem caráter, né? Essa questão, até essa questão do concursado, cara, é uma questão, é uma discussão ainda muito diferente do que a gente tem aqui hoje e muito acima, porque é muito controverso, né? Hoje em dia você pode, você consegue um cargo de grande expressão, de alto salário, de grande importância perante a sociedade, a sua canetada ela tem um poder absurdo, só que você simplesmente fez uma prova, estava no seu bom dia, você passou e a vaga é tua. Você não tem um teste psicológico, você não tem uma entrevista, você não tem uma dinâmica, ninguém quer saber se você está apto a realmente exercer aquele cargo de uma forma assertiva. Pessoas querem simplesmente contratar e colocar lá. Então essa questão de concursado é muito complicado por isso, porque você pega uma pessoa que não tem o menor caráter, que não tem consciência de classe, que não tem absolutamente nada de bom para oferecer que não a canetada dela, até porque uma pessoa dessa, até a canetada dela, ela coloca em xeque, né? Tudo que ela fez até hoje. Será que foi realmente justo? Será que não foi? E ainda na questão de humanidade, você trouxe para a gente aí meio que nas entrelinhas o em xeque com relação a será que fomos sempre humanos, né? E até uma pergunta uma provocação que eu já tinha anotado aqui para fazer para você. O título do nosso encontro é Humanidade pós-pandemia. Dá para botar uma fé na transformação? Então, de cara, eu já quero fazer essa provocação meio que, digamos, até filosofal, porque nesse momento de incerteza, Alexandrelli, quando a gente fala de humanidade, eu acho que a gente segue dois aspectos. Não sei se é só também nesse momento de certeza, se esse momento de incerteza ele já dura também 2000 anos, né? O primeiro é, que humanidade pós-pandemia? Né? Já deixamos de ser minimamente humanos há tempos ou não? Né? E o dois é, que humanidade pós-pandemia? Será que vai haver humanidade? Vai sobrar alguém para contar a história? Porque na verdade é o seguinte, o humano é uma construção. O humano é uma construção. Aonde começa essa construção do humano? Começa dentro da família. A família transmite os valores psicológicos de certo ou errado, de bom, de mal, de bem e mal. A família. Aí depois, essa criança vai para a escola, ela vai socializar com outras crianças, ela vai intercambiar esses valores. Então, o que acontece? Eu falo isso até na minha palestra, Faça a Diferença, né? Se você falha
na família. E aqui pode entrar N motivos econômicos, né, porque e uma série de outros fatores. Se você falha na escola, aonde é que vai explodir esse ser? Vai explodir na sociedade, vai explodir com violência, vai explodir com roubo, vai explodir com tráfico de drogas, vai explodir com prisão, essa coisa horrorosa que a gente está vendo aí. Então a gente precisa resolver, quando a gente fala, isso aí tem uma confusão na cabeça das pessoas, né? Quando as pessoas falam de liberalismo econômico, né? Eu falo assim, pô, mas você conhece Locke, você conhece David Hume, você conhece os ingleses, conhece Adam Smith, você conhece Ricardo, você conhece os pais da economia, porque surge, o capitalismo surge na Inglaterra, né, no século XVIII. Então você conhece esses pais, conhece pelo liberalismo? Então, quer dizer, os caras hoje em dia querem um liberalismo assim, tudo para mim, vantajoso para mim, eu quero levar vantagem em tudo, a famosa lei de Gerson, eu quero levar vantagem em tudo e os outros que se dane. Não, o liberalismo econômico tem que ser para todo mundo. Tem que ter escola de qualidade para todos. É por isso que nós pagamos impostos, para que esses impostos voltem em benefício da sociedade. A que a pandemia mostrou também, mostrou o seguinte, nós não temos condições de atender as pessoas que vão ficar com problemas respiratórios devido ao Covid-19 no próprio hospital. Então nós temos que ficar todo mundo em casa, numa situação que já estava precarizada na economia brasileira, por causa de erros passados, corrupções, etc. e tal, que é histórica nesse país, não começou com o partido A, B ou C. Isso aqui já tem aqui no país privilégios desde quando os portugueses chegaram aqui no século XVI. Isso aí é uma construção, apesar que a viagem dos portugueses, para mim, é uma coisa maravilhosa, botar uma caravela no século XVI, em alto mar. Vamos aí, descobrir as Índias, vamos aí, descobrir o Brasil, bateram lá em Salvador, aquele lugar belíssimo, entendeu? Na Bahia. Então a gente tem que pensar nisso. Então quando a gente fala no humano, o humano é uma construção. Existe humano com fome? Existe humano com um pai desempregado? Existe humano morando num território onde tem violência, onde tem tráfico, onde tem esgoto a céu aberto, onde não tem infraestrutura mínima? Será que tem? Tem como você, por exemplo? Olha o Rio de Janeiro, por exemplo. Colocaram o exército lá. Eu falei, não vai dar certo. Não deu certo. Não deu certo. Porque o problema é da estrutura da sociedade que precisa ser menos desigual. Então, a gente fala em liberalismo econômico, nós temos que melhorar a qualidade de vida das pessoas. E essa melhoria dessa qualidade passa pela escola no ensino fundamental. Por isso que eu criei um método pedagógico chamado LAR. Liberdade, autonomia e responsabilidade. Precisamos construir esse humano. E a questão da educação também que você falou, ela acaba não sendo interessante, né? Para quem tem os domínios, né, para quem tem os poderes e tal, para a burguesia que está concentrada num 0,01% do mundo, onde a economia está toda concentrada nessa população. Para os políticos não é interessante o investimento em educação. Por mais que a população até de repente tenha essa consciência de que, olha, a educação é a raiz de tudo, embora acredite que nem toda a população tenha essa consciência. É muito louco quando a gente vê que a solução de tudo está na raiz, como você falou, no ensino fundamental, e até antes dele, né, na questão pré-escolar mesmo, né, que é a questão de formação da primeira infância ali do ser humano, e a gente vê quando a gente tem duas opções de governantes, por exemplo, ou de poderes para um país, que um oferece armas e o outro oferece educação, a gente vai sempre... E por que a gente escolhe quem oferece as armas, hein, Alexandre? Então, porque a questão é o seguinte, a trajetória que eu fiz, pegando o Egito Antigo e vai subindo, Grécia, Roma, cristianismo, Idade Média, Renascença, Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução Russa, na base está a violência. Na base de todos esses movimentos transformadores está a violência. Chegou uma hora que George Washington olhou para os ingleses e falou, aqui para vocês, uma banana, eu não vou mais pagar imposto sobre o tabaco e sobre o chá. Jogou tudo em alto mar, falou, agora o pau vai comer. Violência. Né? Então não tem jeito. Então uma sociedade civilizada é uma sociedade que diminui as desigualdades sociais de renda e diminui essa violência. Porque enquanto existir desigualdade social, enquanto existir essas questões,
vai haver violência. Vai haver a pessoa querendo o teu carro, a tua moto, o seu tênis, ela vai querer, porque aquilo é um objeto de desejo para ela. E tem um outro probleminha também que a gente precisa entender, que é o seguinte: essas desigualdades geram ressentimentos, mágoas, frustrações profundas do ser humano. Então ele se torna violento, essa natureza dele vai se tornando uma coisa violenta, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a pessoa não quer simplesmente assaltar, ela quer te agredir, ela quer te humilhar, ela quer matar os seus cachorros. Se você se brincar, ela estupra uma filha, estupra uma mulher com você assistindo. Então a coisa saiu meio fora do contexto. Então essa civilização que a gente quer é uma civilização do medo, porque a gente acaba construindo uma civilização do medo. Eu pergunto para você, quem de nós hoje em dia tem a coragem de sentar com uma taça de vinho 10 horas da noite numa praça pública, em qualquer lugar do país, seja grandes centros urbanos ou não, 10 horas da noite? Quem tem coragem? Não tem. Ele vai pegar o celular, ficar olhando. Não precisa nem dizer o que vai acontecer, vão roubar o teu celular. Então, quer dizer, a gente perdeu essa condição da sociabilidade, que é a diminuição da desigualdade, diminuição da violência. Então, tudo para mim que alguém chegue dizendo, você precisa fazer justiça com as próprias mãos, isso é insanidade, isso é voltar no tempo das cavernas, isso é estar dentro da caverna de Platão, você está entendendo? A pessoa não está com a cabeça arejada, a pessoa não está pensando direito. Por isso que eu coloquei aquela frase no começo, né? Em vez de pensar o ser humano, nós temos que pensar o seguinte: que humano nós queremos ser? Que humano nós queremos ser? Então nós criamos uma sociedade do medo, da desconfiança, diante das últimas décadas que está vindo, que é um negócio terrível, né? Então as pessoas, infelizmente, ficaram com essa visão distorcida, né, do que é o bem público, né? O bem público é financiado por todos nós, né? A partir de uma bala até uma viagem de avião, até um carro que você compra, os impostos estão lá, né? É isso. E conforme o tempo passa, a gente vivencia essa violência histórica, e conforme o tempo passa, a gente, na verdade, ao invés de aprender e diminuir, a gente só piora, né? Eu acredito que a gente não tem a perspectiva hoje, que nem você falou, não consigo sentar na praça pública e mexer no celular ou beber uma taça de vinho porque vão me roubar. E eu acho que a gente não tem essa perspectiva de que, poxa, mas em 2025 a gente vai conseguir isso. Pelo contrário, a gente está cada dia mais recluso, cada dia mais amedrontado. Parece que essa coisa do poder que você falou, as pessoas elas são expostas a muitas situações que fazem ela querer viver aquilo, que ela não vai ter condições por uma questão também de, às vezes, regime do país em que vive, regime que a humanidade vive, que é esse regime autoritário, que é esse regime que é o capitalismo mesmo, né? De repente não tem outra palavra para dizer, mas é tudo muito louco, assim. Deixa eu só... pessoal quiser mandar pergunta aí, quiser fazer comentários a respeito dessa humanidade pós-pandemia, a gente não está nem só falando de pós-pandemia, o Alexandre está dando uma aula aqui para a gente sobre humanidade no contexto totalmente histórico. E assim, Alexandre, eu até queria falar com você do seguinte, cara. Se a gente for ver, falando de 2020, né? A gente não está falando só de pandemia, né? A gente está falando só de coronavírus. O tanto de coisa que 2020 trouxe para a gente em 7 meses é como se a gente estivesse pagando até os atrasados. Você tem alguma opinião aí, cara, sobre o que tem motivado tudo isso? Se é realmente coincidência, é revolta da natureza, é alguma situação mística? O que você diz sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, assim, a China tem 1.380 bilhões de pessoas. Você precisa de água e alimento 24 horas para 1.380 bilhões de pessoas. Então o problema aí está na vigilância sanitária. Quem já viu alguns vídeos percebeu que uma parte da população chinesa se alimenta de tudo que aparece. Não tem condições deles sobreviverem se não for por essas condições. Então a vigilância sanitária acabou com toda esses animais que ficam todos lá, que vão sendo alimentados, esses vírus acabam proliferando. Como eu disse, os vírus estão acompanhando a gente há 7 milhões de anos que estão aí, entendeu? Então essa questão da pandemia acabou. Agora, ou foi por isso, né, em Wuhan, ou
os laboratórios também que existem no mundo inteiro, que trabalham também com essa questão dos vírus, alguém saiu, escapou. Agora, começou teorias fantasiosas, ilusórias, a China quer comprar o mundo, jogou o vírus para conquistar o mundo. Pô, a China estava bombando, crescendo 8% ao ano, você está entendendo? Ela já está no mundo inteiro, ela já tem papéis na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, entendeu? Já tem toda uma relação econômica com o mundo inteiro. A China não precisava fazer isso, entendeu? Para queimar o próprio filme dela. A questão é essa. A questão é de vigilância sanitária. Como é que você lida com 1 bilhão e 380 milhões de pessoas de alimentação e água? É complicado isso aí. E eles conseguiram. E aqui eu não estou defendendo A, ou B ou C, você está entendendo? Eu acho assim, por exemplo, eu acho que a sociedade chinesa é muito fechada. Você não tem liberdade de pensamento, você não tem liberdade de expressão. Se você manifesta, você vai preso. Você está entendendo? Não tem liberdade de internet, essa liberdade de expressão nossa que nós temos no mundo ocidental, isso é fantástico. Isso não pode se perder de forma alguma. Mesmo que as pessoas elas avancem um pouco a mais na sua fala, entendeu? Mas isso aí é da liberdade de expressão. Agora, está tendo um equívoco aí também, se você me permite colocar, na questão dos fake news. Fake news com robôs disparando, ocasionando mentiras, caluniando, difamando pessoas, respeitando pessoas, jogando a história das pessoas na lama, isso aí não é liberdade de expressão. Calúnia, difamação e violência em relação ao outro não é liberdade de expressão. Você está entendendo? É como, por exemplo, eu chegar, botar robôs para disparar que uma pessoa, uma menina X, estava fazendo, por exemplo, uma festa orgiástica numa praça lá, e eu vi, e todo mundo depois ficar sabendo daquilo, e depois sair propagando isso para todo mundo, e denegrindo uma imagem de uma pessoa que não fez nada disso, ou qualquer outro tipo de atitude. Então isso é desonestidade, isso é mau caratismo, e isso é feito pela direita brasileira e é feito pela esquerda, pela política brasileira, você está entendendo? Então isso não é legal, isso não é das regras do jogo, isso não é ético, isso não é decente, entendeu? Isso não é humano, entendeu? Isso é jogo bruto. Na verdade, é que você falou, não faz parte da regra do jogo. Mas como é uma regra nova, uma regra que não é uma regra lícita, mas é uma regra nova, eles vão utilizar, né, Alexandre? Não tem como, cara. E aí o que você falou, não é direita, é todo mundo, né? Porque, cara, a gente não vai esperar a honestidade de político. Infelizmente vai ter uma meia dúzia ali que vai realmente, enfim, tocar a sua vida em favor do que promete, em favor da população, mas a maioria não. A maioria que puder se aproveitar, vai se aproveitar, vai fazer chegar as notícias falsas. Eu acho que a gente volta de novo na questão da educação. Pessoas tendo uma educação de base, pessoas elas aprendendo minimamente a interpretar um texto, correr atrás da informação verdadeira, elas vão conseguir de alguma forma driblar as fake news. O grande problema é que as fake news elas dominam um país que não tem educação. Então, pô, quantos fake news a gente não recebe por dia no WhatsApp? Nem que for de uma promoção que não existe, né? Pessoas elas são muito na questão da educação elas são muito simples, elas não têm acesso a uma educação de qualidade. Como a gente falou, a educação ela não é interessante, né? Aparentemente, para o governo. Uma população que pensa, ela derruba qualquer governo, né? Então, por isso que a minha esperança nessa pandemia, onde as pessoas puderam ficar em suas casas, em silêncio, em reflexão, que elas tenham tido acessos, entendeu? Pô, vou ler um pouco mais, vou estudar um pouco mais, vou ampliar minha cabeça, vou sair fora desses 10 top mais. Olha, eu tenho uma solução para a sua vida. Tá aqui ó, a fórmula 10 fórmulas para o sucesso. Isso não existe, entendeu? A realidade é tão complexa, a realidade é tão misteriosa, a realidade é tão dinâmica que não cabe o top 10. Eu vou seguir o top 10, você tá entendendo? Não é igual, eu acho interessante as pessoas, por exemplo, eu vou meditar para controlar minha ansiedade. Ok, você pode meditar para controlar a sua ansiedade, só que depois você vai ter que pegar a sua moto, seu carro, vai ter que entrar no metrô, na CPTM vai estar lotado, vamos ver se a tua meditação funciona ou se você vai ficar puto ali nos primeiros 10 minutos, entendeu? Com o povo te jogando de um lado para o outro. Então, um exercício muito bacana é o seguinte, por isso assim, a gente tem que pensar o humano no ser fazendo o seguinte desafio. Você consegue ficar 30 minutos, só 30, sentado, em silêncio, sem acessar o celular, sem ligar a televisão, sem ligar música alguma, e a partir disso,
fazer reflexões, ou você tem que estar disponível 24 horas, você não consegue ficar com você mesmo, você não consegue fazer uma reflexão, você não consegue fazer uma autocrítica, como que foi meu dia, o que eu estou fazendo, eu estou satisfeito com o meu trabalho, eu estou satisfeito com aquilo que eu estou vivendo, esse é o caminho que eu quero tocar na minha vida, porque é o seguinte, tem 3 planos na existência, 3 planos. A primeira é a vida. O Fábio nasceu em 1972, num projeto de junho de 1971, não precisamos falar como que é, que nós já sabemos, nasceu em 30 de março de 1972, aí tem o tempo, a vida, o tempo. O tempo o Fábio vai ter que construir essa espiral da vida dele no tempo, e a morte. Então você tem a vida, o tempo e a morte. O jogo se dá no tempo. Então, como é que você vai construir a sua vida nesse tempo? Você vai ter autonomia sobre a sua vida, você vai ditar as regras sobre a sua vida, ou você vai ser um ser manipulado pelo outro, caso das fake news. As fake news saem inventando um monte de coisa, você sai acreditando, sai compartilhando e acha que aquilo é verdade. Eu saí candidato em 2014 e eu saí candidato em 2018. E eu fiz uma campanha raiz. Eu fui de porta em porta, enchendo o saco de todo mundo. Se eu tiver que ficar 1 hora conversando com a Dona Maria, eu vou conversar 1 hora com a Dona Maria. Olha, muitas pessoas em bairros carentes, sabe o que me disseram? Ah, eu vou votar no pastor da minha igreja, eu vou votar em quem o pastor da minha igreja disse que é para votar. Falei, mas Dona Maria, se a senhora votar no pastor da sua igreja, que é de outra cidade, os recursos para educação, para saúde, para habitação, para infraestrutura, vai para aquela cidade, não vai ficar aqui no bairro da senhora. Ah, mas meu pastor mandou eu votar na pessoa. Você está entendendo? Então você cria uma manada, você cria o rebanho, entendeu? Onde um cara fica comandando. Eu acho um crime, TV aberta, que fica utilizando esses programas de televisão pedindo dinheiro, entendeu? Utilizando da boa-fé alheia para tirar dinheiro das pessoas. E você comentou desse ciclo da vida, né? O nascer, o tempo e o morrer, e eu complemento com o nascer, trabalhar, consumir e morrer. O trabalhar, até então, ok, há controvérsias, mas o consumir, ele entra exatamente dentro desse bolo que você falou. Porque o consumir, a gente não está falando apenas de... Porque o consumir, ele que vai definir como será o seu morrer, né? Então, e aí entra o consumo, claro, alimentício, que é a sua sobrevivência, o consumo de bens materiais, que é para alimentar o seu ego, e também o consumo de conhecimento, de informação, que ele também pode definir como será o seu morrer. Porque você pode simplesmente vir aqui na Terra e passear, como você pode vir aqui e deixar um legado, né? Essas pessoas que não se propõem em refletir, em pensar, em quebrar um paradigma, em mudar de opinião, esse é o consumir delas. Mas será que elas estão de fato utilizando esse espaço-tempo, essa consumação, de uma forma que quando elas morrerem, não só vão deixar saudades, mas elas sairão daqui desse plano mais evoluídas, né? Enfim, é tudo muito louco, né? Não, o que nós estamos discutindo é o século XXI e a aventura humana nesse planeta. Essa é uma grande questão. Pensa o seguinte, nós estamos num planeta girando em torno do Sol, cercado de nada dos lados, cercado de nada para cima e para baixo. Cercado de infinito. Até onde nós temos mais de infinito. Olha que aventura maravilhosa. Olha que aventura maravilhosa. Olha que experiência, essa sim maluca. Maluca no sentido que a gente não consegue desvendar. E outra experiência que você pode colocar, aí voltando para o plano terreno, é o seguinte. Vai num bar, seja ele qual for. Bar da moda, qualquer bar. Você senta lá para tomar um chopp, tomar uma água, enfim. Tomar o que você quiser, comer uma porção, um jantar. Dá 30 minutos. Tá todo mundo assim no celular, ó. Apagou o redor. As pessoas estão condicionadas. Quando a pessoa fica condicionada, ela perdeu essa coisa que nós chamamos de eu, que é muito complicado também de definir. O que é o eu? O eu envolve a formação dos pais na educação dela, o eu forma a formação dela na escola, o eu tem a ver com a formação dela com os amigos, com o bairro que ela mora, com as relações econômicas, com as relações culturais,
com as relações de consumo. Concorda comigo? Quem vai num bar classe A e B é uma coisa, quem vai num bar classe C, D, E é outra coisa. A Seu próprio linguagem, grupo social ali, né? exatamente, o comportamento é diferente, né? Aqui eu não preciso nem entrar no Marx, né? O Marx já viu isso maravilhosamente bem com o Capital, né? Quando o Marx, as pessoas também interpretam o Marx, agora não, tem uma cultura marxista aí, comunista, blá, 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 um bando de gente falando que não leu nada das obras do Marx. O Marx simplesmente sai da Alemanha, que é feudal, vai para a Inglaterra, que tem a Revolução Industrial, ele observa, pô, isso aí não vai dar certo. Por quê? Mulher trabalhando 18 horas por dia, criança trabalhando 18 horas por dia, homem trabalhando 18 horas por dia, morando em condições precárias, né? Os caras poluindo o ar de Londres, que as borboletas nasciam pretas, sem cor. Fizeram, pra você ter uma ideia. Destruindo tudo, destruíram a mata, a floresta deles, tudo, porque lá embaixo do carvão, para aquecer e produzir. Ele falou, isso aí é desumano. O cara virou um objeto, você transforma o cara numa coisa e manipula o cara. É claro que ele pensou isso, nós melhoramos e muito, né? Depois nós organizamos a sociedade, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso, nós fomos organizando, melhorando a vida do trabalhador. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que diminuir essa desigualdade social e dar uma educação de qualidade e uma revolução na educação. Não dá para colocar professores desmotivados, professores com baixos salários. Você está entendendo que não vai conseguir trabalhar com essa criançada. E é uma criançada que agora tem um problema. É uma criançada que está totalmente tecnologizada. Como é que você faz com essa criança está tecnologizada? Você vai pegar o giz e vai escrever no quadro negro, quadro verde? Ele vai olhar para você e falar, meu, isso é muito chato. Eu não quero esse tipo de aula. Então você tem que potencializar essa criança para a criatividade, para a ousadia na vida dela, para ela fazer a diferença. Porque tem um detalhe importante, os empregos acabaram. Os empregos acabaram, a automação tomou conta. A tecnologia tomou conta. A tecnologia hoje num dashboard na mesa do empresário, ele comanda a empresa dele inteira. E agora está tudo home office. Você pega para os escritórios enormes em São Paulo de 30, 40, 50 advogados, fechou tudo, os caras não querem mais alugar, porque tá todo mundo trabalhando em casa, não precisa mais pegar metrô, CPTM, carro, não tem mais gasto nesse tráfego. Então o cara que trabalha em casa, ele consegue produzir muito mais e render muito mais, entendeu? Do que ficar. Então mudou o jogo, as regras do jogo mudaram. Então eu acho que hoje em dia o que acontecia? Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 48. Eu comecei da época que você tinha ou a música tocava na rádio, ou você ia comprar o disco que era importado e era super caro numa loja de disco, para você ouvir. Hoje em dia, você tem todos os vídeos do mundo inteiro no YouTube, você tem todas as músicas na tua mão, milhares de músicas a hora que você quer, você tem acesso a tudo isso. Agora, a grande questão é o filtro, né? Você é o ser que vai filtrar isso que você recebe de fora. Então, você vai estar voltado para fora ou você vai estar voltado para você? Qual é o filtro que passa? E você comentou da nossa capacidade de organização, que ao longo do tempo a gente melhorou essa organização, só que a gente piorou a nossa capacidade de concentração, até pelo excesso de informação, né, Alexandrelli? Eu estou falando, e até por um depoimento próprio, Bruna, Zago, a Carla, o Bob, eu já vou ler o recadinho de tudo que vocês escreveram aqui, só fazer um comentário para não perder o fio da meada. Eu, trazendo como um depoimento próprio, assim, uma experiência, nessa quarentena, além de a gente se cobrar muito, e eu tô falando até por mim, preciso produzir, cara, a gente não precisa produzir, mas a gente se cobra o tempo inteiro, a gente não se permite o silêncio, a gente não se permite ficar em paz, a gente tá o tempo inteiro caçando sarna para se coçar. Eu me propus na quarentena em fazer 21 dias de meditação, que era um projeto, falei, não, vou tentar meditar 21 dias. Cara, foram 21 dias e que aquele silêncio era ensurdecedor, era um silêncio que não passava. Eu, particularmente, não conseguia me concentrar na meditação, por mais maravilhosa que ela fosse. A minha intenção é continuar meditando, porque eu acredito que isso seja uma questão de exercício também. Mas para você ver como a gente anda com a mente barulhenta. A gente quer o tempo inteiro produzir, a gente quer o tempo inteiro escrever, gravar, e, né, a gente quer de comunicação e tal. Eu preciso fazer alguma coisa útil, eu preciso me sentir útil, e se eu não estiver aqui amanhã, né, eu estou perdendo tempo, essas 24 horas eu tenho que fazer o que eu faria em 48 nas 24. É uma loucura, né, cara?
Não só é uma loucura, mas é que você tem que ter esse tempo para você. O que eu percebo que falta muito hoje em dia nas pessoas? Falta inteligência emocional. O que significa inteligência emocional? Falta você ter um equilíbrio em relação às suas emoções para você ter uma relação adequada com o outro, entendeu? Então isso está faltando muito na sociedade. Então isso acaba criando uma série de problemas, entendeu? Na sociedade. Então você cria uma série de problemas, né, em relação a isso. Então acho que a inteligência emocional, ela só pode vir com esse time que você vai ter você com você mesmo, né? Porque problema tem em todo Bom, canto, né? Problema tem em sim. todo canto, em todas as esquinas, com todas as pessoas. A gente já viu cada coisa horrorosa, já passou por coisas horrorosas também, né? Então a gente vê, né, o ser humano, então se ele não tirar um tempo para ele, como que ele vai evoluir, né? E a gente sucumbe, né? A saúde não aguenta, porque você tendo essa mente Exatamente. barulhenta 24 horas, aí você começa a desencadear o quê? Os problemas emocionais, a depressão, né? A ansiedade, a síndrome do pânico, e aí desemboca no suicídio. É um grande perigo. Eu vou ler aqui o que a Bruna escreveu, a Bruna Zago. Bruna, beijo, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Ela colocou, já que, falando ainda sobre o que a gente estava falando sobre o capitalismo lá atrás, acho que foi até uma fala minha. Já que não devemos voltar ao passado e o capitalismo já não atende nossas necessidades, você defende qual linha? Sabemos que o conhecimento é a base. O capitalismo não existirá mais pós-pandemia? Na verdade, Bruno, eu não estava nem fazendo uma crítica ao capitalismo, não. Era só falando a respeito de um paradoxo mesmo, que é essa coisa de a gente vivencia o capitalismo, então o capitalismo ele nos traz um leque absurdo de opções que a gente não tem condições de consumir. Condições financeiras. Né? E aí a gente cai também na questão da violência. Então, eu penso que a gente não tem que voltar ao passado com relação à violência, isso sim, mas o capitalismo, eu acredito que não seja o... Claro, digo para você que não sou nem favorável, eu acredito que... Eu acredito numa sociedade mais igual, mas a questão não é que não haverá capitalismo pós-pandemia. O que eu acredito é que todas as pessoas têm que ter direito de consumir igual. Né? As pessoas elas têm que ter direito a comprar o tênis igual, a se alimentar do mesmo tipo de alimento. Né? Não posso eu ter condições de fazer minha dieta, comer verduras, legumes, e o meu vizinho só ter condições de comer enlatado porque a verdura e o legumes é caro. Todo mundo tem que ter direitos. Né? Então, mas o capitalismo ele realmente ele não mostra isso pra gente. Né? Tem o tênis de R$ 1.000 lá, todo mundo quer o tênis de R$ 1.000, mas ninguém tem condições de comprar. Então, o ideal é que todos tenhamos condições. Né? Bom, quer fazer algum complemento, Alexandre? Eu quero porque, assim, o que nós queremos é assim, o advento da sociedade burguesa no século XVIII, o advento da sociedade burguesa no século XVIII foi que os burgueses queriam produzir, queriam ter os seus negócios e não queriam ficar mais submetidos ao feudalismo, não queriam mais ficar submetidos ao rei. Eles queriam ter autonomia sobre a vida deles. Então, nós somos frutos da sociedade burguesa. Então, isso é muito interessante. O que nós queremos é que todos tenham acesso e todos possam viver uma vida digna dentro do capitalismo. Isso que é fundamental, porque a gente não pode transformar o capitalismo, tipo assim, o cara vira político em Brasília, rouba milhões, né? Então falta para a gente que paga imposto, falta escola de qualidade, falta polícia, falta uma série de outras coisas que são fundamentais. O que a gente está dizendo é assim, nós temos que pensar o liberalismo econômico, que surge junto com a burguesia, que seja adequada para todas as pessoas, entendeu? Agora, é claro que vai ter distinções de classe, é claro que vai ter pessoas que vão pensar de forma diferente das outras, mas uma sociedade civilizada, como eu disse, uma sociedade que diminui a violência, que diminui a desigualdade social. Quanto mais a gente... Eu não acredito que o capitalismo vai desaparecer, o capitalismo vai ficar firme e forte aí, as grandes indústrias estão aí, estão produzindo, a tecnologia veio, então eu acho que não vai, a gente vai ter que se reinventar dentro desse universo, isso que é fundamental, as pessoas vão continuar produzindo, então agora a questão que a gente pode se fazer a seguinte pergunta é, o que eu preciso consumir dentro desse universo, né? O que me cabe? O que não cabe é eu ficar me suprindo o meu vazio pessoal, sentimental, emocional, com coisas que estão na prateleira, com coisas que estão na vitrine, né? Porque aí eu fico comprando, eu tenho 500 sapatos e 2 pés, né? As mulheres são top Sim. nisso, elas compram 500 sapatos,
qual que você usou aqui? Ah, eu não usei nem um décimo disso aí, você tá entendendo? Então é complicado. Então será que precisaria de tudo isso? Então vai comprando para suprir uma necessidade, uma carência, né? Porque nós somos seres carentes, né? Então vai suprindo isso. Então é nesse sentido que a gente fala. E outra coisa, eu vou fazer uma piada aqui, né? Uma piada triste, até meio dramática. Que é assim, você pega o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, tem água até a borda. Água poluída. Aí a Sabesp faz uma propaganda que está captando água 300 quilômetros depois para suprir a cidade de São Paulo, com o Rio Pinheiros e Tietê poluída até o... É insano! Concorda comigo? Água, que é o bem essencial e estratégico para a existência humana, está poluída. Quer dizer, esse é o cuidado que a gente tem com a natureza. Pega a Amazônia, estão tacando fogo na Amazônia. Esse é o cuidado que a gente tem com a natureza. É essa violência que eu estou falando que a gente precisa, sabe, amenizar. Porque senão o planeta também não aguenta. Sim, a gente é violentado por nós mesmos o tempo inteiro, em vários aspectos, né? Só, bom, então, a Carla Testa. Carla, beijo. Obrigado por estar por aqui. Ela também colocou, fazendo exercício de humanidade lá atrás que você trouxe, Alexandrelli. Penso que o exercício da humanidade começa de dentro para fora. O humano é perverso com ele próprio. Concordo plenamente com o Alexandrelli quando ele fala que o caos começa na base. Aí vem o Bob falou o seguinte, mas as pessoas me parecem sempre terem sido condicionadas. O exemplo do Alexandrelli entra na ideia da nova forma de se condicionar. O que vocês acham? Aí a Bruna Zago fala aqui de novo. Exatamente, concordo. As pessoas perderam a vontade de pensar, busca tudo no Google, sobre uma reflexão que o Alexandrelli trouxe. Independentemente da posição social, inclusive. As pessoas sentam na mesa e não se conversam. O Bob complementou. A forma de educação nas escolas realmente é arcaica. E aí a Thaís falou, exato, Giffer, quando eu falei sobre a mente barulhenta, né? Inclusive, trabalhando em home office, às vezes nem vemos a hora passar. O corpo não cansa, mas a mente não para de funcionar nem quando dormimos. E é isso. Abraço para Amanda. A Amandinha aí, ela apareceu aqui também. É isso. Eu vou correr porque a gente tem 5 minutos. 5 minutos o Instagram vai derrubar a gente. Voou, né? Não acredito que já passou. Alexandrelli, rapidinho. Você acha que 2020 já era? Você vê, por exemplo, o governador do estado já está cancelando Natal, Ano Novo e Carnaval, né? Então, quer dizer, eles têm informações mais privilegiadas do que a gente, né? Então, a gente vai ter que lidar, né, com essas novas condições que nós estamos vivendo. Então, é importante a gente ter o cuidado com o próximo, cuidado com a gente, né, não ser infectado, não infectar as pessoas, ter respeito pelo distanciamento social, e a gente tem que repensar essa humanidade nossa, entendeu? Porque nós precisamos trazer mais consciência, mais cidadania, né? É importante o consumo, as empresas precisam produzir, precisa gerar empregos, a roda precisa girar, é claro, nós não estamos discutindo isso. O que nós precisamos nós vamos ser cidadãos ou vamos ser consumistas, né? Então a gente precisa ter uma visão mais adequada de que tipo de sociedade que nós queremos, porque o mundo não está parado, o mundo está avançando e nós estamos competindo com o mundo. Então, que sociedade nós queremos aqui no Brasil para nós avançarmos? A solução para mim é claríssima. Está na base, na educação fundamental, numa nova pedagogia, numa nova visão de ensino, numa nova metodologia para a gente dar esse salto qualitativo. E diminuir essa corrupção que é horrorosa na política brasileira, que afeta todos nós, em todas as áreas, para diminuir essa desigualdade, diminuir essa violência. Eu quero a felicidade, o amor para mim e quero a felicidade e o amor para os outros. Para isso nós precisamos de uma nova postura. Acho que a pandemia trouxe isso para mostrar a fragilidade do ser humano, né, e a fragilidade de tudo que nos cerca. E aí, só para a gente finalizar, antes se o Instagram derrubar a gente, já fiz os agradecimentos. Então, pessoal, obrigado a todo mundo que esteve aqui, que passou, que compartilhou um pensamento, que interagiu, que não interagiu. Essa live ela vai ficar disponível a partir de amanhã no meu canal do YouTube, também nas minhas plataformas de podcast, Spotify, Deezer e tudo mais, para quem quiser acompanhar. Alexandrelli, obrigado. E para finalizar, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Qual a tua opinião sobre a forma como o governo brasileiro tem atuado no combate à pandemia?
Eu acho que começou já equivocado, porque eu acho que a gente já tinha que ter tido uma postura mais dura. Ficou muito esticando, é uma gripezinha, não é, vai, vem, é isso, não é, ficou numa discussão desnecessária, os governadores também entrou no embate, então politizaram a coisa e a coisa saiu fora do controle. Então a OMS também não sabia muito bem, porque é um vírus novo, né? É um vírus novo, então a gente não sabe como lidar com isso, né? Você vê, Milão não pode parar na Itália, e você viu lá quantas milhares de pessoas morreram, né? A pandemia tomou conta de tudo, foi um negócio horroroso. Então a gente já tinha informações para ter um cuidado. Agora, o Brasil é dimensões continentais, né? São 27 estados, então o negócio é complicadíssimo você controlar tudo isso, né? E como eu disse, a gente já vinha da economia já combalida, né? Então como é que você vai parar um negócio, uma produção, 700 mil empresas já fecharam as portas. Então eu acho que faltou, agora demorou também, eu escrevi sobre isso, para liberar recursos, entendeu? Capital de giro para as empresas, para poder se segurar. Então, tudo isso é fundamental. Aí, nessa hora que o Estado tem que entrar em ação, entendeu? É para isso que ele funciona e é para isso que é o papel dele. Ele tem que melhorar, segurar. Faltou projeto. Faltou, mas estava todo mundo despreparado, né? Estava todo mundo despreparado para Sim. essa pandemia, né? E outra coisa, o Jair é um militar, né? O militar é aquele sim senhor, não senhor, né? O Jair é aquele tipo de cabeça, ele é uma cabeça, em certo aspecto, fechada, né? Então, nesses momentos, tem que ter uma cabeça muito aberta, muito atenta, muito, né, ouvir todos os lados para colocar uma direção naquilo que precisa ser colocado, né? Então, eu acho que a gente, como eu disse, é tolerância, né? Nós vamos ter tolerância. Alexandrelli, 10 segundos. Em qual aula o brasileiro mais faltou? De história ou de interpretação de texto? É,